pela Suzana. Tem mais pergunta ainda? Estou precisando de fechar, gente. Estou olhando, é fechar. Vocês podem conversar entre vocês e colocar o representante para perguntar. Vamos lá. Bom, eu sou o Tiago, trabalho na DataPrev, instituição pública, né? Não estou aqui para representar a empresa, mas apenas para promover o debate e trazer um pouco de informação, de conhecimento do que eu tenho de lá dessa empresa, né? Assim, o papel da ciência e tecnologia no nosso país e na nossa eleição também é fundamental. Eu acredito que ele pode ser realmente a chave, né, para a gente alcançar o público, o sonho do povo brasileiro. As pessoas, como diz a Marina, as pessoas sabem o que quer, mas também quer o que não sabe, né? Quer aquele fator surpresa, quer aquela mudança, aquela revolução, como a colega daqui colocou. Nosso candidato a deputado federal estava falando da importância de ouvir o aluno, né, na escola, né, a importância das ferramentas de desenvolvimento de sistemas para a política pública, para a administração no geral, né. Então, assim, essa questão da ciência e tecnologia pode fazer essa diferença, tanto quanto na própria política, de você aproximar, ter ferramentas, ter aplicativos, de trazer a participação social, né. A gente tem iniciativas aqui na rede nesse sentido. A gente precisa aprofundar esse debate nesse sentido, né, e trazendo o papel do Estado mais para a integração de grandes bases de dados, né. Essa é a experiência que a gente tem nas empresas, nas nossas estatais, né. Existem manifestos das iniciativas privadas e públicas, o manifesto da Brascom, a Shalom conhece bem esse manifesto, esteve lá, né Shalom? Talvez eu e a Shalom somos os mais novos aqui nesse recinto, né? E eu queria dar essa voz, né, trazer essa reflexão, o papel do Estado nesse sentido, né, a gente vinha fazendo suporte técnico no passado, passamos a ser um processadora de dados, hoje somos uma desenvolvedora de sistemas, e o desenvolvimento de sistemas, essa tem sido o papel atual do Estado, né, desenvolver sistemas inteligentes que tragam mais soluções inovadoras, tragam inovação, tragam redução de custos, né? Esse tem sido o papel atual. No futuro, no caso da DataPrev, a gente já se vê como uma grande integradora de soluções. Esse seria o papel principal do Estado, né? Integrar grandes bases de dados, a gente vê o E-Social nesse sentido, né? Integrando diversas bases de dados, facilitando o acesso aos dados, dando luz, né, às instituições, transparência, através dos dados. Os dados têm que viajar, não as pessoas, não tem que sair de casa, pegar um ônibus e ir para o hospital, ver que tem fila, que não vai conseguir atendimento. Os dados têm que estar disponíveis na internet, né. Isso causa uma revolução, né, isso faz a diferença na nossa campanha e no país de fato, né. A gente precisa de facilitar a identificação digital, facilitar a participação social, não só por assinaturas escritas, mas por identificação digital que dê legitimidade e reconhecimento legal a esses votos, né, da sociedade. Isso pode facilitar em muito. Existem diversas iniciativas, eu conheço uma instituição chamada Colab, devem existir outras também, muito interessante no sentido de promover a participação social, promover as decisões da administração pública, né? Democratizar e você entender as razões contrárias àquele, às vezes é minoritário, mas às vezes até pode ser atendido também, né? Vai escolher um show, coloca, submete à pesquisa pública, é interessantíssimo, a ciência e tecnologia, né? Esse papel do Estado, integração de bases de dados, esse tem que ser o nosso futuro, né? Eu queria trazer essa provocação, eu agradeço aí, parabéns a todo mundo e obrigado aí pela oportunidade de falar. Obrigado. Eu sou encantado com as inovações tecnológicas, eu confesso que eu sou encantado. Eu tenho o maior medo delas, né? Mas, ao mesmo tempo, sou encantado. Tem uma relação um pouco ambígua. Mas por quê? Porque eu sinto que eu estou numa sociedade que eu denomino de VICAI, né? Essa é a sociedade contemporânea. E que sem a tecnologia eu não consigo entendê-la e direcioná-la. VICAI significa uma sociedade
volátil, incerta, complexa, ambígua e integrada. Essa é a sociedade contemporânea que a gente está. E essa sociedade só pode ser entendida se eu jogo o elemento da tecnologia aí dentro. Porque essa tecnologia ela pode assumir cenários diferentes. Ela pode levar aquilo que Martin Ford, por exemplo, fala de classes inúteis, que é alguma coisa que a gente discute desde os anos 90, quando eu escrevi o primeiro artigo sobre a nova exclusão social, dizendo que a gente estava criando um grupo social com 3 características básicas: desnecessário economicamente, perigoso socialmente e incômodo politicamente. E o grupo que tem essas características, eles são passíveis de serem eliminados. Certo? Esse é um terror, um cenário terrível, mas que muita gente fala hoje no mundo. Inclusive, a renda básica tornou-se uma coisa extremamente importante, porque se percebe que, com automação, vai existir uma série de pessoas que não têm mais como se inserir no processo produtivo moderno. Veja bem. Mas também pode ser o espaço do cenário da abundância, entendeu? Um cenário em que nós passaremos a ter muito mais tempo livre para fazer outras coisas, para dedicar à família, aos amigos, entendeu? À criatividade, à arte, à cultura, enquanto que as máquinas trabalham para nós, que é excelente, entendeu? E nós teremos, então, poucas horas de trabalho, todas as pessoas podem ter, e com muito tempo de lazer e de aprendizagem, né? E aprendizagem de coisas novas, porque, e aí que a escola aberta é interessante, Yara, é porque você aprende com muito mais rapidez nas primeiras 4 horas, com uma boa rapidez nas 30 primeiras horas, e depois decai sua capacidade de aprendizado. Então, aprender coisas novas a cada semana, dedicando 10 horas a elas, é uma coisa formidável, entendeu? Aí você pode entender o que é resiliência, você pode entender o que é fotossíntese, você pode entender uma série de coisas que o sociólogo normalmente não estuda, mas que é interessantíssimo, né, ele conhecer e conhecer melhor. Então, eu acho que é um pouco isso, quer dizer, por que a ciência e tecnologia é importante? Ela é importante porque ela define o nosso futuro. Eu tenho uma tese rejeitada por 90% dos meus colegas, mas eu não me incomodo, porque ciência não é política, não se decide pela maioria. A tese é que, e Marina provavelmente vai discordar de mim também, é que o locus, quando eu digo, é o lugar especial, principal, central da mudança no século XX, é a política. Revolução Russa, Revolução Chinesa, Cubana, independências africanas, etc. Na passagem do século XX ao XXI, o locus principal da mudança não é mais a política, é a ciência e tecnologia. Vou terminar só com a provocação do professor. Ele disse que eu ia discordar da política. Eu não discordo, não, eu concordo. Mas eu concordo com tristeza, né? De que não é mais a política, é a ciência, é a tecnologia, é a inovação. E por quê? Porque as decisões, quando elas são tomadas pela política, pressupõem independência. Eu decido se eu vou para cá ou eu decido se eu vou para lá. E me parece que já nós não temos mais condição de tanta independência. Então, de fato, como diz o Bauman, não é? Para que serve a política? Se tudo que a política pode fazer é juntar pessoas para fazer mais do mesmo, para que ela serve? Ela está impotente, está ficando claustrada. Porque nós saímos da condição de Homo sapiens, da condição de Homo habilis, enfrentando a natureza para nos libertar dos impedimentos que ela nos causava, e conseguimos chegar ao limite da própria natureza, e hoje nos tornamos dependentes da nossa tecnologia. Não somos mais independentes, nos tornamos dependentes. Eu estou escrevendo um artigo chamado Homo Dependente. Esse homo dependente não sabe como se libertar de algo que, por mais que ele diga isso é perigoso, eu estou indo, ele não consegue. Eu não sei como é que nós vamos fazer para reconectar a política com a sua potência transformadora, não é? Porque a política é uma invenção fantástica. Antes o mundo se explicava e se movia pela magia, depois pela filosofia, depois pela teologia, e há uma condensação e diz, tudo isso é a política. E hoje a própria política está em crise e nós não sabemos o que vai vir em socorro dela, não é? Mas, com certeza, é um espaço em que a tecnologia se adianta a nós, o sistema, como eu disse ontem, virou uma espécie de procusto, em que ele vai
antecipando todas as jogadas, como um computador que joga com um humano. Você tenta sair para cá, ele te cerca da acolá. E se a cama de Procusto é uma lenda, uma história, né, de um perverso, que se a pessoa era grande, para deitar na cama, ele cerrava. Se a pessoa era pequena, ele esticava para ficar do tamanho da cama. Assim é o sistema. Não é? E isso é que está fazendo com que a política perca a sua potência transformadora. Talvez a gente esteja aqui tentando reconectar a política com a sua potência transformadora, para que, inclusive, a tecnologia seja uma escolha, não que a gente possa ser escolhido por ela. Obrigada.